noite. Eu queria fazer uma retificação inicial quando fizeram a minha apresentação. Isso, quando me pediram as referências, foi mais de um mês, né? Que agora eu não sou mais vice-procuradora-geral. Eu continuo ocupando o cargo de subprocuradora-geral, então, membro do Ministério Público Federal. Eu queria agradecer demais esse convite, essa oportunidade de estar com vocês e aqui nessa mesa, conhecer aqui a universidade. Hoje eu já tive oportunidade de ver a exposição, né? Realmente fiquei muito encantada, aprendi muito. Bom, então vamos ao tema. Eu vou seguir um pouco o texto para não me perder na meia hora, né? Então, essa expressão interculturalidade, ela se encontra amplamente difundida aqui no Brasil, nos debates sobre os indígenas no ensino superior brasileiro e também sobre educação escolar indígena no Brasil, na América Latina e em determinados contextos de educação na Europa para as populações imigrantes. Nessa exposição, eu quero discutir a interculturalidade no sistema de justiça, que há autores e autoras que escrevem sobre isso, mas ainda não há um debate tão amplo quanto deveria haver no próprio sistema de justiça sobre isso. E é importante porque é muito importante quando o judiciário decide conflitos em que uma das partes é um indivíduo ou um grupo pertencente a uma minoria étnica. Nesses casos, nós temos culturas diferentes e, portanto, valores, práticas e concepções do mundo diferentes e, não raro, completamente opostos, né? Então, quando se trata de aplicar o direito, o sistema de justiça adota uma postura autoritária e etnocêntrica, considerando como verdadeira e melhor a sua visão sobre direitos e desconsiderando os valores e concepções desse outro. Então, vejamos como isto acontece através de alguns exemplos. Eu, quando aceitei o convite e defini assim, o conteúdo, eu tinha em mente exemplos que eu utilizei num estudo que foi publicado numa revista, a organizadora era a professora Flávia Piovesan, e era sobre igualdade no processo civil e no civil, né? Então, como essa igualdade ela não existe para os povos indígenas e também para os quilombolas. Isso, assim, na área civil. E também pensei em trazer exemplos de direito penal, da minha experiência, né, como membro do Ministério Público Federal, de processos, por exemplo, como os processos por tráfico de drogas no Maranhão, né, em que são muito criminalizados os Guajajara. Mas acabei participando de uma defesa de dissertação no programa de Direitos Humanos da UNB, onde eu também leciono, e eu tive a ocasião de travar conhecimento com essa dissertação de uma moça chamada Aline Guedes, que ela fez uma análise de um inquérito civil que é do Ministério Público Federal, um inquérito que foi instaurado pela Procuradoria da República em Ponta Porã, para apurar a adoção de crianças indígenas
por famílias não indígenas. E aí eu achei tão interessante e um assunto novo, um tema novo, e aí eu optei por trazer para vocês esses casos, essas situações que estão ocorrendo lá no Mato Grosso do Sul e que devem ocorrer em outros lugares também. Então, eu tenho aqui, eu separei, são 5 casos, né? Então, no caso número 1, agentes públicos da área de criança e adolescente qualificaram uma situação de uma família indígena como sendo de negligência familiar e retiraram a criança da mãe por diversos motivos. Então, o discurso utilizado não levava a criança para tratamento médico. A mãe é, entre aspas, indígena desaldeada e solicita ser submetida à laqueadura, pois já tem 5 filhos com HIV. A prefeitura, ela se prontificou a atuar no sentido de melhorar as condições de vida da família. Providenciou, então, que a família entrasse num programa habitacional para receber o aluguel de uma casa, então, esse aluguel pago pela prefeitura. No entanto, depois de certo tempo, diz um relatório, a família abandonou a casa de alvenaria, com energia e água encanada, para retornar a viver na aldeia, num barraco de lona, sem água e sem luz. Então, o relatório psicossocial concluiu que a mãe não oferecia local de moradia adequada ao bom desenvolvimento físico, moral e intelectual das crianças e recomendou o abrigamento delas. Mas eu observo que, conforme relatos da mãe, o abandono ocorreu o abandono da casa, essa casa de alvenaria, ocorreu pelo incômodo da presença ostensiva das equipes dos agentes, né, do Estado, Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário, no cotidiano da família. Agora, é curioso que relatórios anteriores a esse afirmaram que as crianças eram bem cuidadas, alimentadas e mantinham forte vínculo com a mãe. Mas o último relatório afirma, de um lado, que nem a mãe nem seus parentes tinham condições econômicas, sociais, morais e afetivas, nem interesse de obter a guarda das crianças. De outro lado, o relatório diz que as crianças estavam bem familiarizadas com determinado casal, com quem passam os finais de semana, chamando-os, inclusive, de pai e mãe. Então, nesse caso e em outros, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê, né, o ECA prevê um tratamento diferenciado para o caso de indígenas, mas, nesse caso e nos outros que foram analisados, o ECA é completamente desconsiderado sob a justificativa que índio desaldeado não é mais índio. E também é desconsiderada ou é negada a intervenção da FUNAI ou a necessidade de um laudo antropológico, que aí é considerado como um mero formalismo, que não há necessidade desse laudo. Ou então, o ECA é desconsiderado porque se acredita que a comunidade indígena não é o local apropriado para as crianças. Agora, o caso número 2. 6 crianças indígenas da mesma família foram retiradas delas
e colocadas numa família acolhedora, como diz a lei, sob a alegação de que a genitora havia deixado os filhos em situação de total abandono. No relatório do Conselho Tutelar, consta que, ao receber uma denúncia, as autoridades foram até o local da moradia e perceberam que as crianças estavam sozinhas, com fome e frio, e que uma das crianças estava cozinhando mandioca para alimentá-los. Agora, é interessante, né, registrar que essa família acolhedora passou a receber um salário mínimo por criança. Eram 6 crianças. Aí, embora existissem denúncias feitas pelas próprias crianças de preconceito, discriminação e violência por parte dos acolhedores, houve, da parte assim, do Estado, dos agentes do Estado, muita resistência ao retorno das crianças à família, a família delas, né? Os irmãos indígenas, os 6, eles percebiam que eram tratados de maneira diferenciada das demais crianças da casa, porque essa família acolhedora também tinha filhos. Então, a comida para os indígenas, para as crianças indígenas, era regulada, e eles dormiam num quarto separado fora da casa. A FUNAI requereu em juízo autorização para realizar uma visita para verificar essa situação. Mas aí todos os outros agentes promoveram rapidamente a mudança de endereço da família, e a conselheira tutelar, que tinha acolhido a denúncia, passou a sofrer represálias e foi afastada do cargo. Quando a avó e a tia materna manifestaram interesse em cuidar das crianças, os agentes públicos produziram um relatório afirmando que os parentes não possuíam condições econômicas e sociais para acolher as menores, e que a aproximação entre a avó e tia com as crianças seria infrutífera. Quando uma tia paterna se mostrou interessada, o parecer da equipe foi desfavorável, sob a justificativa de as condições de moradia são precárias, típicas da cultura indígena, embora tenha reconhecido situação econômica favorável. O grupo de irmãos passou mais de 4 anos afastado do convívio familiar e comunitário indígena. As 2 crianças mais novas, com 13 e 1 ano de idade, já estavam em processo de adoção por família não indígena, sendo que uma delas pretendia ser adotada pelo próprio casal acolhedor que recebia os salários mínimos. E isso só não aconteceu porque a FUNAI interveio no processo, e aí o juiz notou que essa família não estava no Cadastro Nacional de Adoção. Esses agentes públicos atuaram para impedir que as crianças fossem retiradas da família acolhedora, alegando que elas não eram indígenas, elas eram desaldeadas. Ou seja, índio que não vive em aldeia deixa de ser índio. E evidenciando, então, a permanência de um paradigma assimilacionista de índios aculturados, integrados, que, como todos nós sabemos, é um paradigma que foi superado, rompido pela Constituição de 88. Mas esse paradigma, ele vige no dia a dia das crianças, de tal modo que, nesse caso, a FUNAI, inclusive, teve que admitir que as crianças não voltarão, palavras, né, do relatório, as crianças não voltarão mais a conviver dentro da família indígena. Os menores apresentam verdadeira repulsa ao povo indígena e rejeitam totalmente a sua origem. As crianças relatam ter vergonha de ser índio, que na cidade ninguém sabe que elas são indígenas e que, se perguntarem, dizem que não são e que preferem ser africana do que ser índia.
É importante registrar que a mãe indígena não permitiu a adoção das crianças, mas, mesmo assim, foi aberto um processo contencioso para destituição do poder familiar. A justificativa foi que a genitora não tinha interesse em cuidar das crianças, porque ela nunca foi visitá-las, sem considerar que o endereço da casa da família acolhedora não fora informado a ela. E mesmo que tivesse sido, na maioria dos casos, a distância entre as instituições e o local de moradia das famílias indígenas são muito grandes, o que dificulta o acesso, porque eles não possuem condições financeiras. A FUNAI interveio, no caso, para revogar os atos realizados até ali, sob o argumento de que a não participação da FUNAI em todas as fases do processo fere o que é determinado pelo ECA, né? E que também a separação de irmãos não é recomendada pela lei. Mas não adiantou. Um dos meninos teve a guarda provisória concedida à família não indígena, e a equipe psicossocial, para a equipe psicossocial, os pais adotantes e criança adotada desenvolveram um forte vínculo e hoje encontram-se em ambiente familiar adequado, já com vínculo de afetividade devidamente estabelecido. E, pelo princípio do melhor interesse da criança, não seria oportuno que os processos fossem revogados. Então, as crianças foram separadas e estão impedidas de conviver com os próprios irmãos. Mas, para o juiz, ele considerou que uma só família não teria condições de adotar todos os 6 e que isso, então, justificava a separação do grupo de irmãos. E, de fato, né, diante do prolongado tempo que as crianças permaneceram longe do convívio familiar e comunitário indígena, seria muito difícil o retorno das crianças. Mas esse caso, ele demonstra a perversidade, né, como o Estado ele pode atuar sob esse princípio do melhor interesse da criança, para desmantelar vínculos familiares e, por consequência, se isso é feito de uma maneira assim sistemática, isso acaba com um povo, né? E o caso ele teve início pela avaliação de que as crianças estariam em situação de abandono, fato que poderia ter muitas outras interpretações se fosse levado em consideração o contexto de família indígena. Em geral, os agentes públicos, principalmente no Mato Grosso do Sul, mas também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, eles atuam sem preparo e carregam consigo o sentimento anti-indígena. Essa postura é explicitada em conceitos equivocados e preconceituosos que conduzem às abordagens e às avaliações. Então, neste caso, repito, uma família indígena foi inteiramente desfeita pela atuação estatal. Hoje, as crianças vivem em um ambiente hostil ao seu povo de origem, para que supostamente, seu interesse, né, seja preservado. Caso número 3. Uma criança foi retirada do convívio familiar comunitário sob vários motivos. Ora, se afirmava que a família não possuía condições adequadas para cuidar da criança, depois que os pais eram portadores de tuberculose e expunham a criança a risco de contaminação e de vida, e, por fim, que a criança era tratada como um animal doméstico. Foi encaminhada para adoção e a candidata à adoção era a própria conselheira tutelar. Agora, estranhamente, consta nos autos que a conselheira tutelar, sua madrinha de longa data,
e que proporcionava à criança todo o amparo afetivo e material necessário para seu bom desenvolvimento. Então, alguém está mentindo aí, né? A equipe psicossocial informou que a criança apresentava sinais de negligência, comprovada por atestado médico nos seguintes termos: desnutrição, contaminação de vermes e corpo tomado por escabiose. A criança se encontra em situação de tratamento desumano. E o juiz também disse que ele era testemunha da absoluta limitação assistencial e estrutural dos indígenas da aldeia e que não vislumbrava medidas concretas e efetivas no sentido de regularização das questões estruturais, que seria saneamento, geração de renda, saúde, etc. E também ele disse: não vejo possibilidade de ser cumprido o disposto no ECA no que diz respeito ao tratamento a ser dispensado a crianças indígenas ou quilombolas. Então, na verdade, do que consta, né, dos autos do inquérito, tratava-se de uma família inteira em condição desumana. Só que quem é culpabilizada é a família, como sendo negligente, quando, na verdade, a negligência, a responsabilidade é do Estado brasileiro, que não promove ações e na verdade, tem, ao longo dos séculos, promovido a expropriação territorial dos povos Guarani, aí, no caso, são os povos Guarani, Guarani e Kaiowá. Eu acho que eu vou ter que pular alguns casos, né? Porque eu já estou com 20, teria 2 casos, mas esse último aqui eu vou falar, é o caso número 5, uma menina indígena, que hoje se encontra em uma instituição de acolhimento. Ela relata que gosta de todos na instituição, que tem roupa, comida, que nada disso lhe falta, mas que ela percebe um tratamento diferente com ela e que ela se sente mal. Ela acha que tem que ajudar nos afazeres domésticos, mas diz que está fazendo os serviços de cuidar de casa todos os dias, como fazer faxina, lavar banheiro, servir a comida para todas as demais crianças, embora tenha uma pessoa responsável para isso. Por fim, ela diz que ela tem vontade de fugir todos os dias, que as pessoas que trabalham na casa tiram sarro dela por ela ser indígena e dizem que ela tem cara de Xana quando está menstruada. Então, esse inquérito civil concluiu que o Estatuto da Criança e Adolescente é constantemente desconsiderado, ou por se entender que o índio desaldeado não é mais índio, ou que a intervenção da FUNAI ou a necessidade de laudo antropológico é um mero formalismo, e não atende ao direito das crianças, ou ainda por entender que a comunidade indígena não é local apropriado para crianças. Então, sob o manto do princípio do melhor interesse da criança, o preconceito se revela, seja na surpresa ao perceber que a mãe deixou a casa, como é que ela pode fazer isso, deixar a casa de alvenaria para residir um barraco na aldeia, ou quando o magistrado diz expressamente que não vai cumprir o ECA em razão das condições de vida na comunidade indígena, ou ainda quando se afirma que a família que quer estar com as crianças vive em condições precárias, típicas da cultura indígena, como se fosse uma opção cultural viver na miséria. Bom, como eu disse, essa situação ela não é típica da cultura indígena, ela resulta de um esbulho territorial que leva os povos indígenas a viverem em condições muito aquém daquilo que eles almejam. Para a territorialidade guarani, a aldeia deveria incluir área para coleta de alimentos, matéria-prima para a construção de casas, produção de utensílios, lenha para fogo, áreas para plantio da roça familiar ou coletiva e construção de lugares para atividades religiosas. Esses desejos, eles são muito distantes do que ocorre
no Mato Grosso do Sul, hoje em dia, em que as comunidades elas estão isoladas em áreas ínfimas, né? Sem vegetação, sem acesso à água, sendo pulverizadas pelos agrotóxicos, né, que são despejados por avião naquelas largas extensões de plantações de cana e de soja, né? Então, o inquérito concluiu, não é à toa que todos os casos de embriaguez são interpretados como negligência e que não são raros os casos de fugas das crianças vítimas de negligência das instituições de acolhimento e seu retorno para a família. Então, a resposta que o judiciário dá e que o Estado, mas especificamente o judiciário, é uma dimensão assim de colonialidade. E ela é expressa na medida em que diferencia e valora vidas indígenas e não indígenas, num cerco de comparação que sempre reflete a tendência de se desvalorar o ser indígena. A FUNAI realizou um levantamento para identificar quais são os espaços mais ocupados pelos indígenas nos municípios sul-mato-grossenses. Então, CRAS, CREAS, Programa Bolsa Família, Conselho Tutelar, Polícia Civil e Militar, hospital, posto de saúde. Ou seja, são espaços onde os indígenas se relacionam sempre à falta de algo. Falta de renda, falta de segurança, falta de saúde, falta de direitos. E, em geral, os atendimentos que são realizados nesses espaços são pontuais e fragmentados e permeados por um racismo institucional, alimentado pela ideia de que índio sempre está procurando ajuda ou precisando de caridade. Então, nos caminhos institucionais, resta às famílias indígenas duas saídas: ser desassistidas ou ser multiassistidas. O empobrecimento cada vez maior dessas populações dentro de um regime capitalista colonial moderno, sempre usurpador, sempre expropriador, as tornam mais vulneráveis e dependentes do poder público, possibilitando o aumento de ações assistencialistas e de interesse econômico, político, notadamente anti-indígenas. Então, famílias inteiras são tornadas vulneráveis e miseráveis, invisíveis enquanto sujeitos de direitos e hipervisibilizadas enquanto objetos de intervenção, de controle. Eu sei que o meu tempo já está praticamente estourado, mas eu estou falando dos índios, mas eu quero trazer a fala das lideranças indígenas, né? Então, algumas falas deles sobre as crianças que foram adoadas para outras famílias. Essa palavra adoadas, ela é usada pelos indígenas, é uma mistura de doada com adotada, né? Então, eu falo, senhor autoridade, muitas vezes isso aconteceu por falta de consideração pelo índio, por falta de respeito que não tem pelo índio, sem comunicar à família. E nós não vamos aceitar isto. Isso é errado, a gente não aceita. Para isso, tem os parentes, para passar às crianças, e é só vocês procurar. Outra fala, hoje nós não temos um pingo de voz para defender nossas crianças, porque aí vêm as autoridades competentes, vem juiz, vem conselho tutelar. Eu vi 2 crianças no carro do conselho tutelar. Ali não é lugar das crianças indígenas, dos filhos do Kaiowá. Aí, vocês têm medo de chegar lá, porque a casa é de capim, mas ali é nosso. Minha prima perdeu 2 crianças.
Chegaram na casa e falaram: cala a boca, porque senão você vai preso. Chega armado na casa para pegar a criança, nunca chega para conversar. Eles pegam para lá, leva para longe. Isso tem que acabar. Eu tive lá no fórum porque as crianças estão sendo doadas para fazendeiro ou não sei para quem. Aí eu criei coragem e falei para o juiz: essas crianças é a filha da minha sobrinha. Mais uma aqui. Mas aqui na reserva a doença é mental, que provoca vários tipos de violência. E quando falo de violência, é a física, a moral, a sentimental. E nós, mulheres indígenas, estamos sofrendo muito com isso. O que o Estado faz? Leva as crianças e não trata a família. E a última fala: vejo vocês que vêm lá de Brasília para resolver nossos problemas, né? Mas o problema maior está lá em Brasília. Talvez vocês estejam correndo do problema, né? A gente precisa rever nossos projetos a nível do Estado brasileiro, porque esse projeto nunca foi para índio. O projeto foi a exploração. E parece que nós somos um problema para o Estado brasileiro. A política do Estado brasileiro é oprimir, e vêm as leis para oprimir, para transferir as crianças. Bom, aí, depois disso, a última parte, mas aí eu já estourei o tempo, é que eu falo na tal da interculturalidade. E na hermenêutica diatópica, né, o Boaventura de Souza Santos é que usa essa expressão hermenêutica diatópica. Nós temos também vários autores que se preocupam, né, com essa assimetria de poder que existe nos países entre a sociedade hegemônica e essas minorias étnicas, e como o direito é aplicado, e quando ele é aplicado, ele, na verdade, ele viola direitos, né, sob o pretexto de aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é com base numa Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Mas nós estamos violando, na prática, como vocês viram, os direitos dos povos indígenas. Então, essas teorias, como o da hermenêutica diatópica, da interculturalidade crítica, da Catherine, mesmo nome, Welch, eles procuram dizer que tem que ter um diálogo cultural de respeito, né, de reconhecimento que nenhuma cultura ela tem todas as respostas, que ela tem todas as verdades, e que essas concepções elas têm que coexistir, né? Agora, é verdade que nós, no caso, como existe uma assimetria, né, de poder entre, por exemplo, uma sociedade indígena e uma não indígena, nesse diálogo intercultural, a sociedade não indígena, ela realmente ela tem que fazer concessões, porque não é as sociedades indígenas já fizeram muitas concessões, elas já sofreram, muitos povos sofreram o genocídio, também o que a gente chama de epistemicídio, né? O seu conhecimento do mundo foi totalmente considerado e até perdido, porque perderam a língua, perderam tradições, então, muita coisa já foi perdida. Então, tem que fazer uma concessão, nós temos que dar esse espaço para essas minorias. Então, agora, para terminar mesmo, eu trago a palavra, mais uma vez, né, de uma liderança indígena, Caiová, que é o Anastácio Peralta. Ele diz o seguinte: eu acho que esse é o caminho da democracia, quando você começa a valorizar um povo que sempre esteve aqui, sempre trabalhou aqui e que faz parte desse país,
principalmente a comunidade indígena, o povo indígena. E eu sempre falo que mandaram embora os pais do colonizador, mas os filhos ficaram com a mesma cabeça. O Estado é colonizador. Obrigada.